E aí eu te pergunto o seguinte, a gente vê, muita gente diz assim, nossa, a endometriose é uma doença da moda. A gente está com muitas mulheres sendo diagnosticadas. Uhum. A pergunta é a endometriose está sendo mais diagnosticada ou ela realmente está mais, por alterações dos hábitos de vida das mulheres, ela está mais prevalente, né? Os exames estão melhores. É, essa é a pergunta. Se antes não tinha tanto diagnóstico de endometriose e Uhum. agora tem, é porque melhoraram os métodos diagnósticos ou porque ela está mais prevalente? O Até, que a gente até vê nisso daí? complementando, né, é uma coisa que a gente vê no próprio rim, né? Nossa, a gente vê cada vez mais diagnóstico de câncer renal e nódulos cada vez menores. Por quê? Muito a gente coloca porque o pessoal tem feito mais tomografia, a Uhum. qualidade da tomografia tem melhorado, a qualidade da ressonância tem melhorado. E não sei se isso também pode ser passado do ponto de vista endometriose. Quando a qualidade da ressonância é de 3 Tesla, 1,5 Tesla, se isso também tem ajudado a aumentar a incidência, entre aspas, ou talvez aumentado o diagnóstico, né? A qualidade do diagnóstico. Na verdade, a endometriose passou a ter um método que a diagnostique. A gente não tinha isso, né? Uhum. Antes de falar na qualidade do método, a gente precisa ter um método. Então, a endometriose, ela passou por muito tempo por um desafio muito grande, que é a principal queixa ser uma coisa corriqueira da mulher, que é a cólica menstrual. Muitas vezes desvalorizada, às vezes até pelo próprio paciente, que acaba falando assim, eu tenho cólica, mas eu tenho todo mês. E às vezes é aquele negócio, não é eu tenho todo mês, qual é a qualidade dessa cólica? Então a cólica incapacitante precisa ser valorizada. Então eu acho que a conscientização e a valorização da mulher passa por isso também, né? Ela passou a se conscientizar mais de que ela não precisa ter dor. Então ela informa um pouco melhor e o médico, o profissional da saúde, porque não é só o médico que recebe essas pacientes, né? No nosso sistema de saúde, algumas delas vão ao posto, vão à UBS e às vezes são atendidas por agentes de saúde, né? Ali no agente de saúde tem várias especialidades. E o agente de saúde, inclusive o médico, passou a valorizar esse sintoma cólica menstrual um pouco mais. Mas falando de método diagnóstico, nós começamos em meados de 2002, 2003, a desenvolver aí, tanto na Santa Casa de São Paulo quanto na USP, métodos, né? O nosso grupo na Santa Casa e o grupo do Maurício na USP começou a tentar desenvolver métodos para diagnosticar a endometriose. E aí, de lá até aqui, nós temos hoje um ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose, que é o nosso método top 10 para o diagnóstico, né? E esse método, ele tem aí alta sensibilidade, alta especificidade para o tratamento, o diagnóstico da endometriose profunda de comprometimento intestinal. Temos a ressonância, que é um exame de eleição porque ele não é examinador dependente, né? Aí entra a qualidade da ressonância. Eu acho que para nós, diferente da urologia talvez, entre mais não só a qualidade do aparelho, mas o protocolo com que esse exame é realizado. Uhum. O gel vaginal delineia o espaço retrocervical, retovaginal ali. Então, o gel vaginal contribui muito. Uma bexiga em médio repressão, o preparo intestinal adequado. Então, tudo isso, a metodologia, como você vai usar para realizar aquele exame, ajuda muito na qualidade do exame. E o ultrassom para mapeamento passou a ser uma verdade e já aí há 20 anos, começou aqui, né? E então, hoje temos vários profissionais treinados para fazer. Então, eu acho que a resposta, né, para todos que estão nos ouvindo é que passou-se a valorizar mais a queixa da mulher, que a principal queixa é a cólica incapacitante. E também nós ganhamos um método diagnóstico adequado. Aí eu posso dizer que aumentou? Aumenta, porque você aumenta a possibilidade de diagnosticar com clareza, né? Então, a paciente presta mais atenção nela, os agentes de saúde, incluindo médicos, ouvem melhor esta paciente e a gente ganha um método de imagem mais assertivo. Eu acho que foi um conjunto. Legal. Um conjunto. Doutora, uma dúvida. Com relação ao ultrassom, o transvaginal, endovaginal,
esse exame sem o Doppler ou sem o preparo intestinal, sem o uso do gel, ele também é possível de diagnosticar ou não? Nesse exame de prevenção, que normalmente, né, as mulheres fazem aí a cada 6 meses ou uma vez por ano, só nesse exame, no ultrassom normal, sem o Doppler e sem o preparo, a gente consegue ter essa ideia da endometriose ou não? Precisa ser mais direcionado mesmo? Não, a resposta é não. O Doppler não influencia em nada, tá? É um ultrassom transvaginal. O gel vaginal é um complemento ali, é um ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose com preparo intestinal. Mas tem uma coisa muito particular. Por quem? Quem vai fazer? Eu? Eu não vou ver nada. É isso aí. Eu não sou especialista. Uhum. Eu posso fazer a cirurgia, aí eu vou conseguir ter sucesso. Mas você está na sua casa, faz o seu preparo intestinal, vai para o ultrassom e chega lá, sou eu, a médica, que vou realizar o seu ultrassom, você vai ficar na mesma, porque eu não sou especialista. Então, aí a gente entra nessa esfera. É um ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose, sim, com preparo intestinal que você faz na sua casa. Chega aqui, seu intestino está preparado, coincidiu de você não fazer na sua casa, eu posso fazer um FLIT enema agora aqui, mas quem tem que ser o realizador desse exame? Um profissional capacitado para isso. Aí a gente consegue avançar, Tá. né? Pode ter Doppler? Sim, pode ter Doppler, mas eu preciso ter o especialista que domina aquele exame. Só acho que 2 pontos muito interessantes, né? Você conseguir colocar o ultrassom dentro de um exame de screening é muito bom quando você pensa, inclusive, em saúde pública. Porque antigamente era o quê? Era laparoscopia para identificar a endometriose, aí veio a ressonância é maravilhosa, mas a ressonância tem um custo enorme. Então, quando você consegue colocar o ultrassom, você está colocando um custo baixo e um exame super acessível. Só que o ultrassom, ele é extremamente operador dependente. Então, a gente precisa de um médico, de um ultrassonografista especializado para ter um exame correto. Senão a gente vai achar sempre que não tem nada. Ou, nossa, tem muita coisa. Né? Acho que essa é o grande pulo do gato do ultrassom, né? É a multidisciplinaridade, né? A Betinha já falou, Isso aí. multidisciplinar. Então, você vai para a cirurgia, você tem que ter o ginecologista, o urologista, o cirurgião do aparelho digestivo. Agora, no pré-operatório, você tem que ter o especialista da imagem, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro pelo seguinte: o mundo faz ressonância. Tá? Então, assim, eu falo sempre para meus alunos, você vai fazer uma prova e tiver lá qual método que vai fazer o diagnóstico da endometriose e tiver ultrassom transvaginal e ressonância, é a ressonância, tá? Nós estamos falando de uma raridade, de uma particularidade, que nem todo lugar do mundo tem. Iniciou no Brasil, Europa tem, alguns locais dos Estados Unidos tem, mas o ultrassom transvaginal para mapeamento especializado, ele é uma coisa muito particular e custosa, porque nem todo o sistema de saúde ainda cobre, né? Então, para a gente, por exemplo, um ultrassom transvaginal simples, quando que ele te dá suspeita de endometriose? Quando ele tem 2 cistos ovarianos grandes, 2 endometriomas. O endometrioma, você faz o diagnóstico da endometriose por um ultrassom transvaginal simples. Então, vamos colocar bem claro. Se eu tiver uma endometriose ovariana, que é o endometrioma, o ultrassom vai ver. Ele vai ver aquele cisto ovariano e vai fazer o diagnóstico. Talvez ele fique em dúvida se é um endometrioma, se é um teratoma, se é um cisto simples, o que pode ser. Mas ele vai ver que tem um cisto de ovário. E aí, juntamente com um exame físico adequado, você pode fazer a suspeita da endometriose, né? Então, também tem isso, né? Se o médico examina pelo toque vaginal, sente aí uma suspeita de alguma alteração naquela região, ele pode solicitar aí uma ressonância pélvica, que ela vai ser muito clara. A ressonância é um excelente exame. Se você tem convênio, você consegue fazer a ressonância, né? E é um método de screening, e a gente consegue fazer o diagnóstico de toda a doença na pelve. Aonde o ultrassom para mapeamento pega mais? No intestino. Aí, na região intestinal, o ultrassom para mapeamento, ele traz uma especificidade maior. Ele tem 100% de especificidade e de sensibilidade. Aí ele traz maior no intestino. Mas, por exemplo, se eu tenho uma lesão de bexiga, a ressonância vai me mostrar maravilhosamente bem. Se eu tenho ureter, comprometimento de ureter, a ressonância vai me mostrar
maravilhosamente bem.